O ditador russo Vladimir Putin anunciou nesta segunda-feira um cessar-fogo na guerra da Ucrânia entre os dias 8 e 10 de maio. A decisão foi distribuída em mensagem no canal de Telegram do Kremlin, intitulada, abre aspas, Presidente russo declara cessar-fogo no 80º aniversário da vitória, fecha aspas, em referência à vitória dos aliados contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Segundo a Rússia, em caso de violação do cessar-fogo pelo lado ucraniano, as Forças Armadas russas fornecerão uma resposta adequada e eficaz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que deseja que Putin encerre a guerra na Ucrânia e chegue a um acordo de paz. A declaração foi feita um dia após Trump se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Vaticano antes do funeral do Papa Francisco. Após a reunião com Zelensky, Trump criticou a recente escalada de ataques russos contra áreas civis na Ucrânia. Duda Teixeira, esse cessar-fogo de 3 dias, daqui a 10 dias, justamente quando o Lula vai estar lá para visitar a Rússia no momento que celebram 80 anos da vitória contra os nazistas. Qual é o significado disso e boa tarde. Boa tarde, Inácio. O significado é meio evidente, essa coincidência de datas, né? De cessar-fogo que o Putin está falando, geralmente cessar-fogo é ali uma oportunidade para retomar os prisioneiros, né? Para você ter corredores para a população poder deixar os locais mais perigosos. Há motivos, né, numa guerra para você declarar o cessar-fogo. A gente viu o cessar-fogo de troca de reféns acontecendo lá na faixa de Gaza. Isso daí não tem nada disso. Esse daí é o seguinte, o Putin quer fazer uma festa. Essa festa é aquela festa para celebrar o dia da vitória, que são os 80 anos da vitória dos soviéticos que derrotaram os nazistas na Segunda Guerra Mundial. É uma data muito importante para a Rússia e o Putin quer levar lá para Moscou vários chefes de governo, incluindo, infelizmente, o presidente Lula, que semana passada confirmou que está indo lá para Moscou para lamber as botas do Vladimir Putin. E o Putin não quer que nada estraga essa festa que ele quer dar. Não quer que nenhum dronezinho ucraniano, um míssil ucraniano esteja caindo lá a hora que tiver todo mundo sentadinho vendo uma parada militar. É isso que está prestes a acontecer. O Putin faz isso porque ele quer mostrar para os russos e para o resto do mundo que a guerra não afetou o país dele, então continua vida normal. Quer mostrar então que também não adianta resistir à Rússia porque isso não leva a nada, e quer mostrar que não está isolado. Então ele vai usar o Lula, vai tentar usar outros chefes de governo também. Tem aqueles ditadorzinhos ali da Ásia que estão sempre dispostos a viajar lá para Moscou, e o Lula vai se prestar a essa situação. Agora, esse cessar-fogo, o Putin falou ali considerações humanitárias, a gente até colocou essa como uma opção na nossa enquete. É óbvio que o Putin não tem consideração humanitária nenhuma, né? Porque se ele tivesse alguma preocupação humanitária, para começar, ele não teria começado essa guerra, né? Que não tem razão nenhuma de ser e já matou aí dezenas de milhares de pessoas. Rapidamente ainda sobre esse assunto, sabe-se se esse descontentamento dos Estados Unidos com o não avanço russo das tratativas de paz, agora inclusive hoje o Lavrov veio com manifestação querendo mais e mais e mais para conseguir a paz, os Estados Unidos continuam abastecendo a Ucrânia de armas na mesma velocidade e, digamos assim, fartura dos tempos de Biden, ou eles estão meio amigo, o que também explica um pouco do avanço russo? Não tenho visto isso, Inácio, mas o que também chama atenção é que a gente não vê novas promessas americanas de fornecer a Ucrânia com as armas necessárias. Inclusive, o que é mais importante nesse momento são aqueles sistemas de defesa antiaérea, o Patriot, que protegem as cidades ucranianas, né? Então, isso gera também consequências, porque isso deixa a Ucrânia mais insegura, mais vulnerável e a Rússia mais confiante.
Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre o Canadá. Isso porque um motorista atropelou e matou 11 pessoas em um festival de rua em Vancouver, no Canadá, no final de semana. Entre as vítimas está inclusive uma brasileira de 34 anos. O motorista foi indiciado por 8 acusações de homicídio em segundo grau durante a audiência judicial neste domingo. Segundo a polícia, Kaiji Adam Lo, de 30 anos, avançou com o carro em uma multidão que estava em um festival de cultura filipina. Nessa segunda-feira, dia 28, ocorrem também as eleições parlamentares no país. A disputa é entre Mark Carney, do Partido Liberal, e Pierre Poilievre, do Partido Conservador. Duda Teixeira, esse atropelamento bastante emblemático pode afetar as eleições que já estão ocorrendo? Inácio, bom, eu acho difícil porque as investigações iniciais já disseram aí que não é um caso de terrorismo. Era uma pessoa com problemas mentais. E estando então descartada essa possibilidade, o efeito eleitoral é menor ou é nenhum, né? Porque poderia ser ajudar de repente um candidato que pede mais a lei e a ordem, a acusações e perseguições contra terroristas ou contra imigrantes, que seria o caso aí do Pierre Poilievre, como tem sido com partidos de direita, conservadores na Europa, que se beneficiam com essa retórica contra imigrantes, contra o terrorismo, mas uma vez que não foi terrorismo nesse caso, tem outras questões muito mais importantes que vão determinar essa eleição de hoje lá no Canadá. E eu acho que o fator muito mais importante na eleição de hoje é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E foi uma baita... o Trump eleito tomou posse dia 20 de janeiro e provocou uma reviravolta nessa eleição canadense. No comecinho do ano, o Partido Conservador do Pierre Poilievre estava com uma vantagem de 20 pontos em relação ao Partido Liberal do Justin Trudeau. O Partido Liberal, lembrando que no Canadá e nos Estados Unidos o Liberal é esquerda, né? E estava meio certo que o Partido Conservador seria o vitorioso nessa eleição. O que acontece depois? O Trump começa a dizer que vai fazer tarifa contra o Canadá, o Justin Trudeau vai visitar o Trump esnoba o Justin Trudeau, chama ele de governador, diz que vai anexar o Canadá. O Justin Trudeau, completamente desmoralizado, cede a presidência do partido, assume o Mike Carney, que assume também, então, como primeiro-ministro. O Canadá tem um sistema parlamentarista. E o Mark Carney, assim que ele assume, ele já começa com uma retórica muito contra o Trump, dizendo nós vamos resistir ao Trump, ressaltando ali o nacionalismo, a soberania canadense. E os canadenses gostaram disso, né? Gostaram de um cara enfrentando o Donald Trump. E o Pierre Poilievre, que era do Partido Conservador, que estava na frente das pesquisas, hoje está 5 pontos atrás. Então, assim, não dá para dizer ainda quem vai ganhar. A chance maior é do Partido Liberal de esquerda, agora sem o Justin Trudeau, mas o Pierre Poilievre ficou numa situação difícil, porque ele era muito parecido com o Trump. Ele tinha um discurso ali a favor da família, defendia a exploração de petróleo, contra o identitarismo woke, contra a imprensa tradicional. Basicamente, é um xerox do Trump no Canadá. A hora que o Trump começa a atacar o Canadá, o Pierre Poilievre acaba perdendo apoio. Ele hoje, eu vi, faz 1 hora, ele publicou uma mensagem no X falando para o Trump, cai fora dessa eleição, né? Mas o problema é que agora é difícil ele tirar o Trump do meio da confusão. Ele se beneficiava disso até o comecinho do ano, agora o Trump acaba prejudicando ele, mas é difícil tirar o Trump agora da eleição canadense. E depois que ele percebeu que o Trump estava com uma política bastante anti-Canadá e, portanto, ele com a sua aproximação, digamos assim,
de ideais com Trump estava se prejudicando, ele chegou a esboçar uma mudança de reação, mostrando que ele também seria o Trump canadense, no sentido de enfrentar os inimigos externos, entre aspas, ou ele simplesmente submergiu e silenciou e com isso foi perdendo cada vez mais a, digamos assim, empatia do eleitorado? Inácio, eu acho que o Pierre Poilievre não teve opção nessa história. Ele precisou realmente dar vazão ao sentimento dos canadenses que entenderam que o Trump estava realmente passando do ponto e que o Canadá precisava resistir. Então tem frases dele dizendo ali, o Trump não pode fazer isso, nós jamais seremos o 51º estado americano, né? O que soa também muito como ridículo, né? Onde o Trump colocou a discussão da campanha eleitoral no Canadá. Mas o Trump conseguiu fazer isso. O problema é que o Pierre Poilievre, fazendo esse discurso, ele não convenceu ninguém, porque os canadenses já viam ele quase como um Trump canadense. E aí, quando ele faz oposição ao Trump, a coisa meio que não funciona.